Sou Ricardo, da Escola Estadual Pedro Evangelista Caminha, em Geminiano, Piauí. É um prazer muito grande participar do primeiro Encontro Nacional de Filosofia da Uninter, entre a popularização e a banalização. Qual o papel da filosofia? E o nosso tema é o seguinte. Tentando responder essa pergunta, qual o papel da filosofia, nós trouxemos à tona o nosso jornal escolar, o Jornal Escolar O Corujinha, como ferramenta para o ensino de filosofia no ensino médio, fazendo uma relação dialética entre o conhecimento trazido pelos agentes escolares, juntamente com esse conhecimento sistematizado pela humanidade. Trouxemos para a nossa discussão 3 autores importantes: o Ricardo Melani, que é autor de livros didáticos, também o Coan, que fala sobre a questão da prática e ensino de filosofia, pois o ensino que está nos livros didáticos, esse conteúdo, nós não temos apenas como conhecimento, são apenas informações. Como fazer com que esse conhecimento trazido por esse livro gere uma relação dialética e, a partir dessa dialética, proporcione um conhecimento gerado pela escola. E também o Frenet, que é outro autor muito interessante para a construção e elaboração de um jornal escolar. Percebemos que o jornal escolar é um meio, uma ferramenta didática muito plausível na nossa escola, fazendo com que os alunos, professores e toda a realidade escolar façam uma interação de conhecimentos, e esses conhecimentos podem ser reaproveitados nas discussões em sala de aula e também nas elaborações de simulado da nossa escola. Então, primeiramente, boa tarde, segundo o nosso horário. Eu sou Jairton James, atuo no jornal como redator, e o professor Ricardo falou um pouco da teoria do nosso jornal. Minha palavra vai ser voltada para a prática. Eu, como redator, eu faço o quê? Relatórios. As notícias que ocorrem em minha cidade, aqui na minha escola, eu transcrevo para o jornal. Eu também conto com a ajuda dos demais componentes do jornal, que são o quê? Os repórteres, os câmeras, os editores do jornal, que fazem todo o auxílio tecnológico e afinidades do tipo. Então, novamente, passo a palavra para o Ricardo para continuar com a teoria. Nós temos aí o despertar aristotélico, que todo homem procura necessariamente o saber, e esse saber, se ele for no espaço escolar instigativo, faz com que gere um conhecimento filosófico. A nossa proposta também é dizer que a filosofia ela não está isolada das demais disciplinas, muito pelo contrário. Se fizermos um estudo, nós percebemos que as demais disciplinas elas partiram da filosofia. Um dos conhecimentos mais antigos é o conhecimento filosófico. E a partir do nosso jornalzinho, o Corujinha, e até o próprio nome é sugestivo, a coruja, como a mascote da deusa Atenas, a deusa do conhecimento, ela faz com que ela interligue os demais saberes. Não é uma perca de espaço de saberes, mas é uma relação dialética entre os saberes, a geografia, a história, o português e a matemática, e uma valorização da disciplina de filosofia nas escolas, onde nós sabemos que é uma disciplina fragmentada e muito prejudicada, tendo em vista que é uma das disciplinas disponibilizadas nos espaços escolares apenas uma vez por semana. Então, agora, trazendo para o cotidiano atual, o nosso jornal ele também trabalha com a interdisciplinariedade, porque ele começou com a parte da filosofia e também a sociologia, mas atualmente ele tem parcerias com o português, com a matemática, com a história, com a geografia e todas as matérias do componente curricular. Nós encontramos os temas e a história da filosofia. São as duas possibilidades encontradas para o ensino de filosofia. Mas, como salienta o Cohan, 2008, não é apenas transmitir os conhecimentos que vai gerar conhecimento significativo no campo da filosofia. É fazer essa relação, essa ponte. E essa ponte através de uma mediação. Não entendemos mais o professor como detentor de conhecimentos, aquele que chega em sala de aula e os alunos são meras tábulas rasas que não têm conhecimento nenhum a contribuir com a comunidade escolar. Nós entendemos que agora o professor ele é mediador daqueles conhecimentos que o aluno já traz fora do campo escolar. Os alunos eles aprendem muito na igreja, na família, na rua, em jogos. Impressionante como os nossos alunos eles têm o conhecimento de outras línguas, por exemplo, em joguinhos. Nos comandos de jogos eles aprendem a linguagem do chinês, do japonês, do inglês também. E é necessário que a escola traga para dentro de sala de aula essas discussões, fazendo com que o aluno desperte primeiro a consciência desse conhecimento, despertando uma autonomia para uma produção de um novo conhecimento,
gerando uma criticidade. Sempre se fala, até nos parâmetros curriculares nacionais de filosofia, que devemos despertar o nosso aluno para o exercício da cidadania, levando a um aluno crítico e reflexivo. Mas muitas vezes nós percebemos que essa criticidade, essa reflexidade, ela fica um pouco distante do espaço escolar. E, em contrapartida, com a realização do nosso jornal escolar, o Corujinha, nós percebemos uma autonomia nos textos reflexivos desses alunos. Alunos que discutem sobre o Max Weber, que é sociólogo, ou sobre o Aristóteles, que é filósofo, ou a Simone de Beauvoir, ao falar do feminismo, ou do existencialismo do Jean-Paul Sartre. Então, dando continuidade, também é interessante atualmente os termos que são atribuídos aos alunos. Eles atualmente são chamados de estudantes, porque aluno vem do latim, aquele sem luz. Logo, ele está buscando conhecimento a partir do seu professor. Mas atualmente a situação está ao inverso, porque, um exemplo nesse jornal, sempre há uma troca de conhecimentos contidas por professores e alunos. É sempre uma troca constante de informação. Nós procuramos essa adequação e relação dialética mesmo, de troca de informação, procurando fazer com que a nossa escola tenha um diferencial. E o próprio jornalzinho Corujinha atinge esse potencial de diferencial, despertando as potencialidades dos alunos, né? O Aristóteles trabalha muito bem a questão do ato e da potência, e os alunos são em potência aquilo que eles virão a ser. E a partir dos exercícios de filosofia, eles começam a interagir através da oratória, da retórica, da produção de textos, da produção de desenhos, às vezes até superando alguns professores. Eu mesmo confesso que não desenho nada e tenho muitos alunos excelentes desenhistas, ou então alunos que são muito bons na poesia. E por que não trazer essa poesia para o campo da escola, para o campo da filosofia, fazendo análise de textos e assim provocando a interdisciplinariedade? Porque a partir dessa poesia eu posso problematizá-la. Através de algum pensamento filosófico, eu já levo para o campo da filosofia. Posso historicizá-la, então já levo para o campo da história. Posso também fazer uma análise sintática dessa poesia, já levo para o campo do português. Então, aplicando essas metodologias pelo professor Ricardo, esse jornal vem sendo trabalhado desta forma desde 2018. E então, desde aquele ano até aqui, já temos o quê? 17 edições já divulgadas. E já estamos partindo para a 18ª. Nosso jornal começou sendo exposto no mural da escola, timidamente, com 5 a 6 páginas, e a última edição agora saiu com 17 páginas. Logo percebe-se um constante avanço e tem a melhorar constantemente. Isso, né? Atendendo à sociedade das informações, passando aí pela 4ª Revolução Industrial, alguns autores falam que estamos na sociedade da informação, nós estamos interagindo nos meios midiáticos também. É um jornal impresso, mas um jornal também digitalizado, disponível no nosso blog da escola, Filoartes Geminiano, blogspot.com, também no aplicativo de Sociologia do século XXI. E agora, uma novidade de 2019, os alunos, juntamente com alguns colaboradores que foram alunos da escola, estão desenvolvendo um aplicativo próprio, o Corujinha. Numa relação filosófica e sociológica, nós percebemos que ele está ganhando uma nova dimensão. Inicialmente surgiu como um movimento. Todo movimento surge livremente, com um ideal simples, e a partir desse ano ele está se institucionalizando. Já temos mais pessoas no nosso grupo, mais funções de acordo com as demandas do nosso jornal. E percebemos que é uma prática muito salutar no campo da filosofia. É um instrumento, é uma estratégia que tem muitos pontos positivos que devem ser explorados a cada mês. Então, a cada dia que se passa, percebe-se mais alunos querendo ingressar nessa equipe do jornal. Começou timidamente com o professor Ricardo, a diretora Inês, e eu e mais outro aluno. Atualmente já temos mais de 10 pessoas na equipe e somente aumentando cada vez mais. E percebe-se que está sempre crescendo um constante movimento, né? Então, esse foi um pouco do resumo do nosso jornal Corujinha e muito obrigado, agradeço o convite. E para finalizar, partindo da experiência do curso de filosofia, é necessário citar também alguns professores do meu curso de filosofia que me ajudaram muito para essas novas estratégias para o ensino de filosofia. Como já havia dito, e num processo histórico é uma disciplina que ela foi banalizada, e aí por isso o tema, né, da banalização do ensino de filosofia. E esses novos anseios a surgir. Qual a importância da filosofia na escola? Primeiro, nós partimos de uma formação no meu curso de filosofia com o professor Gomes Campos, que é um professor da filosofia antiga, que sempre procurava
essas inovações do seu tempo. A cada tempo se apresentam novas tecnologias, novos meios de se atingir o conhecimento. E a partir dele, das suas aulas e também do meio do qual fui inserido na escola e pela necessidade, surgiu essa divulgação do jornal escolar, essa ampliação do jornal e também do programa institucional do PIBID, de bolsas de iniciação à docência da Universidade Federal, onde eu cursei o curso de História. A partir daí, eu recebi os instrumentais e, mais uma vez, reforçando a necessidade de o professor não ser o detentor de conhecimento, mas ser aquele mediador, agora com os instrumentais fica muito mais fácil de potencializar esses saberes filosóficos no ambiente educacional.